Mais um jogador que o Atlético monitora no mercado para a próxima temporada. Vitor Sá, ponta, joga pelos dois lados do ataque, está no Krasnodar da Rússia e se destacou na campanha de 2023 do Botafogo. É um dos nomes que fica na pauta do Furacão nesse final de temporada, pensando já no próximo ano para disputar a Série A do Campeonato Brasileiro. Informação na parceria com o canal 3 Pontos, lá do Thiago Marquezin, tá? O que é importante a gente colocar aqui? Ainda não há exatamente uma movimentação clara, mas existem nomes em pauta, como o nome do Leonardo Bittencourt, que já surgiu, e agora o nome do Vitor Sá. Outros nomes também aparecem nessa pauta, a gente só ainda não pode revelar, tá? Mas é uma movimentação interessante, são jogadores de um nível interessante para disputar a Série A do Campeonato Brasileiro e mostra que é um Atlético que vai atacar dois mercados específicos. Um mais alternativo na Europa, de jogadores brasileiros que estão em alguns clubes europeus de não tanto destaque, mas que são jogadores que poderiam sim jogar a Série A em nível muito competitivo. E o segundo mercado é explorar os times que estão a serem rebaixados à Série A do Campeonato a Série B, do Campeonato Brasileiro. Então, Sport, Juventude, Fortaleza, e aí a última vaga está entre Santos, Internacional, Vitória, enfim. Esses clubes que disputam contra o rebaixamento nessa temporada são clubes que o Atlético também enxerga no mercado como possibilidades para reforçar o seu elenco na próxima temporada. Então, o primeiro nome é o nome do Leonardo Bittencourt, volante, o Atlético precisa muito desse homem de ligação, de articulação no meio campo, de criatividade. E o segundo nome agora do Vitor Sá, um ponta incisivo. Quando você olha para os atacantes do Atlético, a gente vê os que têm jogado, Mendonça se tornou um ala direita. O Julimar e o Viveiros como dois jogadores a serem caras por dentro do campo, né? Não exatamente pontas, e o Julimar já foi na carreira, não é mais. E o Viveiros um centroavante. A gente pode olhar para outros exemplos como o Isaac, que está fora por lesão, né? Que é um jogador, esse sim, com a característica do Vitor Sá, de um ponta de X1, de um ponta insinuante, que tem, na verdade o Isaac não tem tanto, mas que normalmente gera finalizações de jogada. A gente pode olhar para a característica do Leozinho, que é mais um meia, mais um meio-campista, mais um articulador para dentro também, mais do que por fora. Então a gente dá uma olhada na situação do elenco do Atlético e a gente enxerga que talvez a única opção desse ponta insinuante, desse ponta de drible, de X1, seja o Isaac. Porque o Leozinho não é exatamente esse perfil. Por mais que tenha um drible muito forte, sim. Por mais que seja um jogador muito criativo para gerar essas situações de 1 contra 1. Mas não é o cara do X1 do lado do campo. O Isaac é, mas existe uma grande dúvida de como ele vai conseguir desempenhar num nível maior e como ele vai voltar dessa lesão que ele teve, que é séria, uma lesão no joelho, né? Então o Vitor Sá tem um perfil compatível à lacuna, à carência que o Atlético tem nesse momento e, na minha visão, seria uma excelente movimentação. Tem 31 anos nesse momento o Vitor Sá. É um jogador que, e até estou com os números abertos, iniciou todos os 15 jogos do Krasnodar pela Liga Russa nessa temporada. Ele tem 21 jogos no geral disputados, 6 pela Liga Russa, 4 gols marcados. Não é um número tão alto assim. Mas ainda assim é um jogador que consegue ter esse drible num 1 contra 1, essa qualidade para quebrar a linha de marcação. Tem, em determinada medida, a finalização de jogada, apesar de não ter um número tão forte de gols marcados. É um perfil que me interessa, é um perfil que seria positivo para o Atlético sim, e acho que se conseguisse ser contratado, seria uma boa movimentação do Furacão. O Atlético já tentou contratar o Vitor Sá lá atrás, quando estava no Wolfsburg, antes dele reforçar o Botafogo. Não deu certo, e ele acabou jogando no Botafogo depois, né? Ele deixa o Botafogo por 2 milhões de euros ao Krasnodar em 2024, e ao que noticiava-se na época, por salário irrecusável. Então, a depender disso também. Não deve ganhar pouco lá na Rússia, lá no Krasnodar, o Vitor Sá. Claro que o desejo de voltar ao futebol brasileiro deve pesar, sim, mas imagino que o investimento não deve ser baixo para poder contar com um jogador do calibre do Vitor Sá. É um mercado do Furacão que começa a aquecer, é importante que já comece nesse momento da temporada, e é um Atlético que precisa reforçar o elenco, não tanto quanto a gente imaginou que precisaria lá atrás, mas precisa sim reforçar algumas carências desse elenco, principalmente a volância, com jogadores de articulação, mas que também tem um poderio defensivo interessante, e também para ter um ataque um pouco mais insinuante pelo lado do campo, poderia ser uma possibilidade interessante. Vitor Sá,
outro nome na pauta do Furacão para a próxima temporada. O que você acha? Curtiu? Deixa o like aqui embaixo, se inscreve no canal. Se você não está inscrito, comenta aqui, tá? Gosto, não gosto, deveria ser o Vitor Sá ou não poderia ser o outro? Quem que você recomenda para cumprir essa lacuna de ser esse ponta do desequilíbrio, do X1 pelo lado do campo? Comenta aí embaixo que eu quero te ouvir, beleza? Tamo junto, aquele abraço, até a próxima, valeu!